Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Fernando Diniz e assim, ainda não conseguiu essa primeira vitória sobre o comando do Cruzeiro. Quero falar sobre a expectativa para esse próximo jogo do Lanús. Quero falar também sobre essa história do Renato Augusto. Será que ele tem especulação no Cruzeiro? Será que seria uma boa para jogar como meia de criação? Até porque ele não conseguiu jogar no Fluminense e olha que foi um pedido do próprio Fernando Diniz. E a primeira temporada, desde quando ele voltou para o Brasil em 2021, que ele conseguiu sempre ficar à disposição, porém não teve um bom ano, será que seria uma boa? E o Ganso também, né? Eu vi muita gente perguntando sobre ele, vou trazer aqui no canal. Ele que vive uma fase melhor, e apesar dos 35 anos, acredito eu que seja nesses últimos dois, até mesmo com o Fernando Diniz, chegou a viver alguns momentos bem interessantes da sua carreira. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui, ó, próxima meta, 44 mil inscritos e 500, falta exatos 72 inscritos para batermos esse objetivo. Então, se você está assistindo aqui e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Então, conta aí com a ajuda de cada um de vocês. Vamos começar falando aqui, ó. Fernando Diniz completa um mês no Cruzeiro em busca de primeira vitória e fato novo, né, em decisão. Então, 4 jogos até aqui, teve muitas paradas, né? Isso é bom para treinamento, mas acaba que não teve muitos jogos. O Cruzeiro chegou a jogar, por exemplo, em um mês, 8, 9 partidas, né? Então, nos últimos dias, com essas paradas para a data FIFA, acabou complicando um pouco no número de jogos. Porém, desde aquele primeiro jogo contra o Libertad, eu já tinha visto aquilo lá e falei, cara, apesar de o Cruzeiro, eu sei que vai empatar aqui hoje, seria importante uma vitória para já chegar e ter a primeira vitória do Fernando Diniz. Isso faz muita diferença, ainda mais numa estreia, né? Então, fala aqui um pouco mais sobre isso. Foi anunciado lá no dia 23 de setembro, estou gravando no dia 22, então já vai fazer um mês. Empatou 3 jogos, Libertad, Vasco e Bahia, e perdeu justamente para o Fluminense. Então, assim, o Cruzeiro precisa realmente ter uma reação. O jogo mais importante da temporada é agora contra o Lanús. Não sei o que esperar, sinceramente, no Campeonato Brasileiro, até porque tem esse jogo contra o Atlético Paranaense no meio de 2 jogos importantes. Nem ficaria surpreso se o Cruzeiro tivesse um time bem mais reserva, né, nesse compromisso aqui contra o Atlético Paranaense, no sábado, dia 26. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também, a sua expectativa. Estou gravando antes de quinta-feira, mas aqui, né, tendo então Lanús, Atlético Paranaense, Lanús na volta, Flamengo, Criciúma, Corinthians e uma reta final de Série A bem complicada também. Pode deixar sua opinião, o que você tem a dizer, né, sobre esse trabalho do Fernando Diniz, que na minha opinião é muito claro que ele chega muito mais um projeto daqui para o ano que vem do que propriamente já ter grandes resultados nessa atual temporada. E se você quiser começar a apostar nesses próximos jogos do Cruzeiro, tá aqui a cotação, né, para o Cruzeiro vencer o Lanús em casa, R$100 voltando 168, tá aí com uma cotação de 1,68 a cada real apostado, e também para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, vitória do Cruzeiro fora pagando 3,35, o empate também 3,10 nesse próximo sábado. Para você começar, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, pode começar a apostar a partir de R$1. Tá aqui, por exemplo, os próximos jogos também da Liga dos Campeões, várias partidas nesse meio de semana, na próxima semana também. Aqui, ó, dia 22, dia 23, com excelentes cotações aqui, ó, Manchester City, Real Madrid, Borussia Dortmund e tal. Vários jogos bem interessantes. E esses próximos também do Cruzeiro na sequência da Série A. Então aproveita o link aqui embaixo, o bônus de 100% para você começar, tá aqui embaixo na descrição, beleza? Bora falar aqui então sobre o Renato Augusto. Eu vou deixar essa matéria aqui, ó, do Central do Fluminense, que destaca então de que o Grêmio, o Santos e outros clubes, dentre eles tem informação de que o Cruzeiro seria um dos clubes especulados, né, justamente por ter sido um pedido do próprio Fernando Diniz na contratação do Renato Augusto, mas até agora não teve uma confirmação oficial de um interesse do Cruzeiro. Já é de esperar, porque estamos no final de uma temporada, não faz sentido muito, né, o Alexandre Matos vir especular um monte de nome numa reta final decisiva para o Cruzeiro de Sul-Americano e Brasileirão. Mas achei interessante de falar aqui com vocês sobre o Renato Augusto. Só tenho que ver aqui o contrato dele, contrato Fluminense, porque eu não sei se vai até o final dessa temporada. 2 anos, então vai até o final. Ah não, isso aqui com o Corinthians, né? Deixa eu ver aqui. Acredito eu que é um contrato de mais de uma temporada. Que aqui ele fala, então, né? Esse contrato de 2 anos, tá certo, então. Chega aí então para o Fluminense, contrato então até o final de 2025. Certamente vai deixar o clube para o próximo ano, não tem um salário baixo, deve ser de próximo de 800, 700 mil. Pelo Fluminense, 28 partidas, um gol marcado na Série A, 13 jogos e um gol, então não tem conseguido jogar, mesmo com o Fernando Diniz, né? É estranho isso. E o mais engraçado, né, que no Corinthians
Ele vinha de uma boa fase, o Corinthians meio que abriu mão também dele, né, por conta de questão salarial e tudo mais, e que ele não vinha conseguindo ter uma ótima forma física, né? Por exemplo, na temporada de 2021, quando ele volta para o Brasil, começa bem e tem uma lesão, 21 partidas, 4 gols. Aí 2022, 50 partidas, 5 gols e 8 assistências. Ano passado também 6 gols e 10 passes pelo Corinthians, ficou muito tempo de fora justamente por questão física. E aí nesse ano, que estava com uma condição física melhor, acabou que não foi muito aproveitado pelo Fluminense, nem com o Mano Menezes agora e nem com o Fernando Diniz, quando ele queria, né, a sua contratação. Claro que com o Fernando Diniz ele pelo menos entrava nos jogos, o que não tem acontecido nessa atual temporada. É aquela coisa, né? Não sei se seria a melhor opção para o Cruzeiro. Talvez, por exemplo, chegou no final da janela, não trouxe nenhum meia de criação. Eu acho hoje que o Renato Augusto, com 36 anos, melhor você deixar ele de meio ofensivo, né, do que um meio campista central, para não ter que ficar precisando defender e tudo mais, e deixar ele fazer o que ele faz de melhor, chute de longa distância, bom passe. Talvez poderia ser uma alternativa, mas já também com 36 anos, né, uma idade bem avançada. Tá aqui o mapa de movimentação para vocês verem, né, no Fluminense, até jogando pelo lado esquerdo também, cai muito para aquele setor. No Corinthians, no ano passado, jogou mais vezes, então dá para a gente ter uma ideia melhor. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá, aqui ó. Pelo Corinthians no ano passado, muito mais meia central e caindo também um pouco pelo lado esquerdo, tá aqui 2023, nota de 7.01 no SofaScore e 7.08 também na temporada de 2022, um gol naquela Série A e 3 assistências. E você acha que faz sentido? Não faz? Lembrando que além do Cruzeiro, né, poderia ter a especulação do Santos, o Grêmio e o Atlético Paranaense de olho no jogador, que foi bem, né, também quando estava na seleção brasileira, um bom tempo aqui também lá na China, quando voltou para o Brasil em 2021, todo mundo tinha uma grande expectativa, ele e o Paulinho, né? Acabou que o Renato Augusto teve uma sequência maior, tá bem ainda fisicamente, não acho que vai aposentar por agora, e eu estou curioso para ouvir a sua opinião. E tem aqui também o Ganso, que tem sido titular no Fluminense, onde que já tem aí 6 anos, né, de Fluminense, vai para a 7ª temporada, tá numa fase interessante mesmo, e com o Fernando Diniz também conseguiu realmente viver, né, alguns bons momentos que ele não vivia desde a época de São Paulo e até mesmo na época do Santos. Então no Fluminense nesse ano 4 gols e 8 assistências, deu uma bela assistência também contra o Cruzeiro, daquele gol do John Arias. Eu acho que eu prefiro mais o Ganso, né, do que o Renato Augusto, mas para o Ganso sair, por exemplo, do Fluminense, que ele é titular, tem uma identificação, né, para ir para o Cruzeiro, eu vejo que ele seria reserva de luxo do Matheus Pereira, por exemplo, eu acho que não faria muito sentido para ele, né? Então tem essa questão aí também, que não é só a questão financeira que vai resolver todas as contratações, mas eu acho uma boa opção aí também. Ano passado 56 jogos, 4 gols e 10 assistências, nem sempre foi titular absoluto, né? Sempre revezando, a maioria dos jogos titular, mas não era problema ele entrar no segundo tempo, ser um reserva de imediato com o Fernando Diniz, mas caiu muito bem, né, nesse estilo de jogo com o treinador, desde a primeira passagem em 2019 e depois, né, 2023 e até esse ano também de 2024, tá aqui na temporada passada. Pode deixar sua opinião sobre essas duas opções e do Fernando Diniz. Será que agora vem primeira vitória no primeiro jogo realmente importante com o Fernando Diniz aqui no Cruzeiro? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vai estar aparecendo outras sugestões de vídeos para vocês aqui na tela final e o link da esportiva para você começar a apostar nesse próximo jogo do Cruzeiro está aqui embaixo. Valeu!